Opa, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo, eu vou comentar sobre um pacote do Python chamado SymPy. E eu também pretendo usar esse vídeo como pontapé inicial para uma sequência de vídeos sobre matemática e física computacional. Então, a ideia é trazer problemas matemáticos e problemas da física e resolver eles computacionalmente. Eu criei esse notebook, né, aqui com alguns exemplos do SymPy, mas eu não vou passar detalhadamente por todas as células, tá? A ideia era realmente mais trazer aqui como curiosidade para mostrar que o SymPy existe. Daqui a pouquinho eu vou entrar mais no detalhe do que é essa biblioteca, mas esse notebook vocês podem encontrar nesse meu repositório aqui do GitHub chamado Math Elementar. Eu vou separar aqui por tópicos, né? Vai ter cálculo de uma variável, cálculo vetorial, equações diferenciais, álgebra linear, enfim, até matemática básica. Então, todos os notebooks que eu comentar em vídeos, eles vão estar aqui nesse repositório. Eu coloquei também uma lista aqui de livros, né? Que eu estou separando por matemática elementar, livros de provas e demonstrações, raciocínio matemático, cálculo e análise, matemática discreta, alguns cursos e tutoriais que tem no YouTube ou em MOOCs, né, como o Meet ou CW. Então, a ideia desse repositório é ele ser realmente um hub de estudos para quem quer estudar matemática computacional ou física computacional, ou mesmo aprender a como resolver problemas físicos e matemáticos usando Python e talvez outras linguagens. Talvez eu coloque aqui, tem o Julia, que é bem interessante, o R tem bastante coisa de estatística que faz melhor do que o Python. Tem o matemática, tem inclusive alguns pacotes que usam o SymPy como base. Esse daqui é a documentação oficial do SymPy, né? Então essa biblioteca que foi feito para ser um CAS, que é um Computer Algebra System, como se fosse o MATLAB ou matemática, né? Ele simula esse tipo de software. Ele é bem completo, tá? E tem muitos projetos que usam o SymPy como base. Eu uso alguns desses projetos, por exemplo, o EinsteinPy e o SageMath, que é esse daqui. Eu usei durante o meu doutorado, né? Eles são pacotes muito voltados para geometria diferencial e para relatividade geral. Inclusive eu vou abrir, né, um repo no GitHub também sobre relatividade geral e sobre a minha pesquisa em Warp Drive. Então vou colocar bastante códigos lá que eu criei, que eu escrevi, né, e que eu uso tanto na minha pesquisa quanto para estudo pessoal. Mas tem alguns aqui que são bem interessantes. O GAlgebra, que é um pacote de álgebra geométrica. Inclusive tem alguns notebooks já aqui no meu repo que usam o GAlgebra, tá? Então, esse daí vai ser um que a gente vai usar bastante. Então, usei muito esse SageMath, né? Como eu já comentei. Deixa eu ver se tem mais algum que eu usei. O EinsteinPy, né? Esse Cadabra aqui eu já cheguei a brincar com ele. É, acho que são esses principalmente. Já brinquei aqui com esse Quantum Programming em Python também. Então é bem interessante. Recomendo
Eu vou colocar o link, né, para essa documentação na descrição do vídeo. Então tem tutoriais, tem documentação aqui de cada função que você pode criar usando o SymPy. Então é bem completo. Mas aqui voltando para o nosso notebook, né, eu vou comentar por alto aqui algumas das funções só para mostrar algumas funcionalidades. Vou executar aqui o notebook inteiro, tá? Eu criei aqui, são bastante células, eu acho que tem quase 70 células. Então fazer um vídeo sobre cada uma delas iria demorar muito. Até porque eu pretendo fazer sequências de vídeos, né, abordando cada um desses temas. Deixa eu mostrar aqui para vocês o contents. Então tem equações quadráticas, cúbicas, limites, derivadas, integrais, gráficos, matrizes, cálculo de várias variáveis, cálculo de uma variável. Então tem bastante coisa aqui. Aqui eu estou fazendo o import de algumas bibliotecas e algumas funções específicas do SymPy, tá? Ele, ele é bem interessante porque ele tem um suporte muito amplo ao LaTeX. Então, quando ele imprime na tela do Jupyter Notebook, ele consegue gerar um código ou em Markdown ou uma variação de HTML. E aí ele usa um renderizador de equações LaTeX por trás e consegue imprimir, né, a equação bonitinha. Então, por exemplo, aqui, ó, uma coisa legal que a gente pode definir os símbolos que a gente vai trabalhar. Então, como ele é um sistema de álgebra simbólica, a gente consegue trabalhar como se fossem variáveis não numéricas, né, mas variáveis algébricas. Então, por exemplo, eu defino aqui uma expressão a mais b mais c elevado ao quadrado, e aí eu imprimo, olha como ele fica bonitinho aqui em LaTeX, né, impresso. E aí eu consigo usar essa função expandir, então ele expande esse trinômio, né, e aí tem todos as componentes aqui dessa expansão. Então, a mesma coisa que a mais b ao cubo, tem aqui a expansão desse binômio. Eu consigo simplificar expressões usando a função simplify. Então aqui eu tenho essa expressão, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Então a expressão é essa, só para vocês verem como que ela fica, o antes e o depois. Então o antes é essa expressão, xy mais x, tudo isso dividido por x, e aí simplificando, né? Fica o y mais 1. Como é simbólico, não é uma equação, ele consegue simplificar, porque não precisa ter a hipótese de que o x é diferente de zero. Então, inclusive expressões aqui que são um pouco maiores, né? Então, por exemplo, vamos mostrar aqui essa expressão x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1. Ele consegue fatorar esse polinômio aqui nas raízes. Repara que ele deixou esse aqui, daria para expandir ainda, desculpa, para fatorar ainda, né, em x mais i e x menos i, porque esse polinômio tem duas raízes complexas. Uma delas é o i, a outra é a conjugada. Quando tem uma expressão que ela é totalmente simbólica, então repara que eu não passei um valor, né, para a nem para b. Não é uma variável numérica, ela é uma variável simbólica. Então ele simplesmente imprime aqui a fórmula. Tem essa função rational, que a gente pode definir um número racional. Aqui um exemplo, né? Essa daqui é a famosa fórmula do potencial elétrico, né? Tenho aqui identidades.
identidades algébricas. Então, por exemplo, a quadrado menos b quadrado, eu consigo fatorar essa expressão em a menos b e a mais b. Da mesma forma, para a ao cubo menos b ao cubo, consigo fatorar, ficar menos b ao quadrado mais ab mais b quadrado. Esse termo aqui, a quarta menos b a quarta também, a fatoração dessa expressão fica a menos b, a mais b e a quadrado mais b quadrado. E eu consigo também passar, né, uma expressão em um símbolo que foi definido. Então repara que aqui eu havia definido o C, mas ele não tinha nenhum valor específico. E agora eu consegui definir ele como se fosse uma expressão. As equações quadráticas aqui a gente consegue, por exemplo, resolvê-las, né? Então, ax quadrado mais bx mais c, e aqui a famosa fórmula de Bhaskara. Consigo resolver usando a função solve equações numéricas, simbólicas, mas de uma forma numérica. Consigo resolver aqui equações quadráticas, então x quadrado mais 2x mais 1 tem a raiz menos 1, a mesma coisa para x quadrado menos 2x mais 1, a raiz é 1, de duplicidade, né? Ela tem multiplicidade 2. Aqui essa equação quadrática, ela tem raízes complexas, então é bem interessante. Esse pacote é bem legal, assim, para quem gosta de álgebra, cálculo e computação, vai gostar bastante. As equações cúbicas aqui ele resolve, né? Então, existe uma fórmula fechada para resolver esse tipo de equação. Aqui a fórmula de Cardano, né, que é o polinômio cúbico incompleto, ele não tem o termo de x quadrado, então ele consegue resolver, né? Tem limites também, então repara que eu defino aqui o 1 sobre x, e aí calculo o limite pela direita quando o x tende a zero, e aí ele dá o limite indeterminado, né? A mesma coisa aqui para 1 sobre x menos 1, então pela direita quando x tende a zero esse limite é menos 1, então é bem interessante. Aqui a função de Heaviside, né, que é uma função muito utilizada em engenharia elétrica. O SymPy ele também tem uma função plot, é bem mais simples assim do que o matplotlib, tá? Mas eu acho interessante assim você poder usar, tem mais recursos, né? Então, calculando aqui o limite da função Heaviside quando x tende a zero, esse limite aí existe, né? Inclusive quem fez cálculo 1 sabe que demonstrar esse limite é, é, é bem comum de cair em provas ou em listas de exercício. Então tem as derivadas aqui, a gente pode definir uma função e aí eu calculo a derivada dessa função e aí eu passo o argumento. Então é bem interessante porque funções, por exemplo, trigonométricas, elas já têm um argumento. Então é só você colocar esse argumento como se fosse uma função mesmo. E aí eu defino aqui a função a ser derivada e coloco qual que é o argumento que ele pode ser derivado. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como que... Vamos supor que eu estou derivando a função ax quadrado menos seno de x cosseno x em relação a x. Agora, vamos ver o que acontece se a gente tratar o a como uma variável, né? Então ele fica simplesmente o x quadrado. Então assim, tem bastante recursos, né? Aqui a gente pode passar uma função em um símbolo. E aqui a gente pode usar esse símbolo, né, como um atalho, um alias como parâmetro da função diferencial. Tem integrais aqui, por exemplo, se a gente quiser integrar essa função, aqui ele só está mostrando, né?
é tipo um typeset. Então eu estou mostrando essa integral de raiz de um sobre a raiz de x, né? Como eu falei, o SymPy ele tem um suporte a LaTeX muito bom. Então você pode, por exemplo, imagina que eu quero calcular uma derivada. Eu defino uma função, calculo todas as derivadas e aí eu posso simplesmente usar essa função LaTeX e ele transforma essa fórmula num código em LaTeX. Aí você pode copiar e colar. Assim, é bem interessante. Então, por exemplo, eu usei muito isso na minha tese de doutorado. Eu tive que calcular os tensores de Riemann e de Ricci, e aí são diversas componentes, né? Centenas, né? O tensor de Riemann ele é um tensor de quarta ordem, então acho que são 256 componentes possíveis. Então eu simplesmente escrevi aqui um códigozinho que imprimiu todos e aí o código LaTeX já veio pronto. Então eu só fiz copiar e colar e joguei pro meu compilador de código LaTeX. Repara que ele usa aqui também um tipo de HTML, né, que é o MEF-ML. Então tem muito recurso assim que dá para utilizar. Aqui eu calculo uma integral numericamente, né, a integral gaussiana, a exponencial de menos x quadrado no domínio de menos infinito a infinito. E aqui esse resultado, raiz de π. Tem os gráficos aqui também, né? Como eu falei, o SymPy ele tem essa opção de fazer o plot. Então aqui plotei o x quadrado, eu defino qual que é a imagem da minha função. Então aqui o intervalo entre menos 6 e 6 e eu consigo até definir o tamanho da imagem, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma imagem maior, eu posso alterar aqui. Aqui é a função cosseno, uma combinação linear de seno e cosseno, uma função composta aqui de cosseno, né, o cosseno de x ao quadrado. E o SymPy também tem apoio a curvas paramétricas, que é bem interessante, né? Então, aqui é o exemplo mais simples possível, né, a circunferência. Tem só um problema que eu achei que é um bug, tá, do SymPy. Repara que essa daqui é a equação paramétrica de uma circunferência. E eu escolhi o tamanho, ele um, é um plot quadrado, né? Eles têm 3 polegadas de largura por 3 polegadas de altura. Agora, olha o que acontece se eu mudo aqui a largura. Então, vira uma elipse, apesar da equação paramétrica ser de um círculo. Então, escolher o tamanho importa. Isso aí eu achei um bug, tá? Não deveria estar acontecendo, não deveria deformar o plot, o tamanho do box aqui do gráfico. Mas enfim, é um bug, mas não dá para ser perfeito, né? Aqui um exemplo do cardioide, curva bonitinha, né? Eu até coloquei uma referência aqui no final do notebook, que tem 50 curvas famosas. Eu acho que tem até o símbolo do Batman, dá para fazer também com equações paramétricas. Aí coloquei aqui alguns exemplos para ver como que é simples, né, a gente utilizar o plot do SymPy em relação ao Matplotlib. Então no Matplotlib ele só trabalha com valores numéricos. Então tem que gerar um espaço linear aqui primeiro e aí calcular, né, ter um array de dados dentro desse, que é uma imagem desse espaço linear, né? E aí eu passo o valor de x e de y e aí faço o plot paramétrico no Matplotlib. O lado bom do Matplotlib é que é muito mais fácil da gente formatar o template do gráfico, né? Ele com certeza tem muito mais opções do que o SymPy.
Então realmente assim ele foi feito, né, para ser uma biblioteca de gráfica, né? Então tem até aqui um gráfico do coração, né? Quem quiser depois ver no baixa o notebook pode dar um fork nele lá no repo do GitHub. Pode pegar essa equação aqui, depois de brincar. Então tem bastante coisa, né? Tem uma hélice aqui, uma curva paramétrica, que é, por exemplo, descrevendo uma trajetória de uma partícula num campo elétrico variável. Inclusive, esse exemplo aqui eu peguei de um problema de física. É exatamente isso. É a trajetória de um elétron num campo elétrico variável. Repara que o elétron ele se move na direção positiva do eixo Z, né? E tem um campo magnético também que faz ele ter uma trajetória circular. E aí, como esse campo varia, o raio do, da trajetória varia também. Então, tem equações diferenciais ordinárias. Tem pacotes que são dedicados a isso, tá? Para o Python. Tem o Gecko, é uma delas. Inclusive, eu tenho já alguns notebooks que usam essa biblioteca Gecko para resolver equações diferenciais, tá? Então, tem aqui, você pode brincar com matrizes, tem cálculo de várias variáveis, você pode definir funções com diversas variáveis e aí diferencia, e aí você escolhe qual que é o parâmetro, qual que é a variável, né, no qual você quer diferenciar. Aliás, não diferenciar, derivar. Diferenciar é outra coisa. Mas também tem funções de diferenciação. Você pode calcular a derivada total, exata ou não, né? Então, tem bastante coisa aqui que dá para brincar, né? Tem até Lagrangiana, coloquei aqui a fórmula de Euler-Lagrange, né? Para essa função aqui. Você pode também fazer a tradução do SymPy para o NumPy. Então, repara que esse lambdify aqui, ele está pegando uma função que foi definida no SymPy e aí está calculando o valor específico dessa função num ponto, né? Então, existe essa opção aí de você também mesclar essas bibliotecas. E aí tem algumas referências que eu coloquei aqui para quem quiser. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje era mais para apresentar mesmo essa biblioteca e para falar que vem mais vídeos aí sobre matemática e física computacional. Então, espero que vocês tenham gostado e quem quiser pode ver na descrição do vídeo o link aqui para esse meu repo, tá?